Obrigado. O nosso tema, o debate que nós vamos fazer agora, é importante a gente estar refletindo sobre os dados, as informações que foram colocadas. As autoridades que passaram já aqui nesse palco colocaram que este ano nós tivemos um aumento significativo do número da mortalidade. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma redução no trânsito das nossas estradas muito forte pela própria crise econômica, dados que a IGR e a Concepal nos passam. Então, nós vivemos um momento de refletir mesmo como a sociedade se comporta nesse sentido. Parabenizar a PRF e a URGS pelo tema, mostrando que quando se quer debater, se quer entender, se quer trabalhar, as dificuldades orçamentárias muitas vezes são superadas pelo sonho e pela paixão, haja visto o corte orçamentário que a gente tem nessas duas instituições, na própria PRF e na própria Universidade Federal também. Sendo assim, a gente inicia esse diálogo fazendo a primeira pergunta. Quantos que estão aqui na plateia são alunos na atualidade na URGS? Bom, nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma discussão, mesmo no nível superior, do tema educação para o trânsito. Muito importante. Na maioria das nossas vidas, e nós podemos ver aqui os nossos panelistas, mais de 96% da plateia não teve essa discussão na sua formação. Por isso, é importante, além de todos os temas que já foram abordados, nós estar trabalhando com a educação e com a legislação. Sendo assim, a gente passa de início para a nossa debatedora painelista da OAB, Andréa, fazer seus diagnósticos no período de 12 minutos. Seja bem-vinda e fique à vontade. Bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço o convite realizado pela Polícia Rodoviária Federal, a quem eu parabenizo pelo excelente evento. Conversei há poucos dias com o Alessandro, um dos idealizadores desse evento, e parabenizei pessoalmente, porque realmente nós não vemos hoje em dia eventos com essa magnitude em matéria de trânsito. É um evento que contemple esses 4 eixos tão importantes para que sejam discutidos e melhorados, as propostas sejam conjuntas na nossa sociedade. Então, mais uma vez, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, parabéns à Universidade Federal do Rio Grande do Sul por ter encampado essa ideia, e vimos hoje até também uma outra boa notícia da possibilidade de se criar então um núcleo de extensão na matéria aqui na URGS, que eu de imediato já coloco a OAB, a Comissão de Trânsito à disposição para somar nessa belíssima atitude. Bom, apresentando um pouquinho da comissão, hoje eu tenho a honra de estar presidindo atualmente a Comissão Especial de Direito do Trânsito. É uma comissão extremamente recente na OAB, ela foi criada o ano passado, e estamos com um propósito, inicialmente, de dialogar com os órgãos de trânsito. E estamos tendo significativa evolução nesse ponto. Estamos com a ideia, visitamos o Conselho Estadual de Trânsito, aqui a figura do nosso presidente, Luiz Noé, o Departamento Estadual de Trânsito, estamos com outras ideias de aproximando, então, a Comissão de Trânsito, a OAB, dos órgãos, que trabalham ou órgãos executivos ou os órgãos diretamente ligados à fiscalização. A ideia principal da Comissão de Trânsito, inicialmente, surgiu de uma demanda dos próprios advogados que tinham uma dificuldade imensa, às vezes, na lida diária, de acesso a documentos, enfim, prerrogativas da advocacia. Então, inicialmente, isso surgiu como uma demanda da advocacia. Com o tempo, com as reuniões, com aperfeiçoamento, com o aprofundamento dos debates, tem se percebido que isso é muito mais amplo. Hoje a comissão ela tem o foco, sim, na advocacia, na garantia, então, do direito do profissional, do advogado em atuar, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, mas se tem também uma grande preocupação no quesito educação, no quesito segurança. Estamos alinhados aos órgãos de trânsito, porque sabemos que somos todos usuários desse sistema e que isso precisa ser aperfeiçoado, menos vidas não serem perdidas. Por mais sempre quando eu escuto o Dr. Hildo, o presidente do Detran,
nos traz os números, né? A gente tem as estatísticas que vêm verificando que há uma redução da acidentalidade, mas realmente não há o que comemorar enquanto alguma vida ainda está sendo perdida. Então a OAB sim está disposta a participar de ações conjuntas como forma de diminuir esses índices, né? Hoje aqui, né, a nossa temática do eixo é legislação. A gente sabe que a legislação, né, e aqui falando tanto no Código de Trânsito, que hoje está na Semana de Trânsito, a gente comemora agora em setembro os 20 anos deste código, mas também as resoluções, as portarias, enfim, as inúmeras outras formas que o trânsito hoje é regulamentado. E aí a gente tem uma grande dificuldade, né, nessa questão legislação de trânsito, justamente porque contempla toda essa normatização extra-lege, né? Então a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento, e isso também é uma preocupação da comissão, né, da OAB, em aperfeiçoar os profissionais que atuam nessa matéria, para que a gente evite, lá, seja no âmbito administrativo ou judicial, aqueles recursos que são infundados, né, ou são meramente protelatórios, né? A ideia é que isso seja qualificado, para usar o que couber à OAB, qualificar a classe para que isso tenha realmente um resultado mais efetivo ali na frente, né? Mas se é difícil para o profissional da advocacia ou para o profissional voltado ao direito, quem dirá para o cidadão, né? É muito difícil para o cidadão hoje acompanhar o número de mudanças, né, da normatização de trânsito. E isso acho que também tem que ser dito, também tem que ser alinhado projetos no sentido de promover uma educação constante. Então é difícil trabalhar o eixo legislação dissociando ele da educação, né? A fiscalização, claro, por consequência, mas eu acredito que a educação em legislação de trânsito, ela deve ser, sim, como falou a professora na abertura, a matéria para entrar na educação básica, né? A educação de base precisa discutir, sim, segurança do trânsito, mas também legislação de trânsito. A cada eixo, né, de ensino no seu potencial. Mas é importante que a gente discuta a legislação de trânsito desde a educação de base, né? Hoje, a nossa realidade, né, a população, o cidadão em si, ele só vai estudar legislação de trânsito quando, feitos os 18 anos, ele resolve tirar a carteira, né, virar um condutor habilitado, né, ou posteriormente num curso de reciclagem ou um curso de aperfeiçoamento. O comum, né, é que o primeiro contato com a legislação de trânsito seja aí. O que não é eficaz, né? A gente sabe que, por mais que se aperfeiçoe o processo de formação de um condutor, e isso até está em votação, em análise, uma alteração justamente nesse processo, por mais que isso seja aperfeiçoado, ele nunca vai atingir o objetivo principal, né? Ele não vai atingir a educação séria, no caso, ou a educação plena para o trânsito daquele cidadão. Então, acho que é importante, sim, alinhar educação com legislação, né? Trabalhar isso na educação de base e em todos os seus eixos. Hoje, eu vim aqui, né, tanto em nome da comissão, né, tentando convergir, né, tentando dialogar com outros órgãos para que a gente consiga construir juntos, né, um trânsito mais seguro, né? Eu acho que o título do evento ele não poderia ser mais propício. E aqui eu vou ser breve na minha fala, porque acho que a ideia é dialogar, né, é construir, juntamente com os demais debatedores, propostas de melhoria, né, provavelmente de alteração ou da legislação ou de normatização, que seja mais efetivo, então, ao cumprimento dessas leis. Muito obrigada. Obrigado, Andréia, até pelo tempo, pela compreensão e para que a gente possa fazer o debate. Eu já passo de imediato para o Adilson fazer suas considerações. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o presidente do CT Graúcho, Lisané, que faz um trabalho que é referência a nível de país. A doutora Keila, certo, que também tem uma visão diferenciada da legislação de trânsito, a oportunidade de conversar, uma área importante, que são os delitos de trânsito. A OAB, que, com afinidade com a OAB Nacional, criou essa comissão tão importante para tratar de trânsito. Também cumprimentar o
inspetor João Francisco, meu chefe, senão depois eu levo um pito. Tá ok? Em nome dele, todos os colegas presentes, agentes, policiais de trânsito, aos estudantes, e dizer que nós estamos num ambiente adequado para tratar de trânsito acadêmico, aqui nasce tudo. Tá ok? Parabenizar a Universidade Federal e a nona Superintendência de Polícia Federal pela organização desse evento. Uma referência especial ao inspetor Alessandro Castro, incansável, certo, em propor esse ambiente de debate tão necessário para nós construir propostas para transformar o nosso trânsito num trânsito melhor, mais harmônico, certo? Que faça bem para toda a sociedade, que sirva a todos de maneira justa e coerente. Pois bem, a ideia aqui é falar de como nasce a norma, como se transforma a norma e por que isso acontece. Para que se fale nisso, eu tenho que falar de algo especial que está acontecendo agora, que são os 20 anos de CTB, né? 20 anos de CTB, e dizer que o CTB teve 3 fases absolutamente distintas. Para quem pôde acompanhar de maneira ímpar, e eu fui um deles, incansável, na leitura, gosto de ler a legislação de trânsito, e é difícil, concordo com a Andréa, que tem muita lei, muita norma. Quando a gente pensa que entende a legislação de trânsito, a gente abre uma página e vê que não conhece tudo. O CTB teve 3 fases distintas. A primeira fase foi a fase do respeito à nova norma, até porque ela era bem severa, tinha previsão de crimes de trânsito que não ocorriam, tinha um sistema de pontuação, penalidades novas, diferentes. Isso durou 3 anos e teve um resultado prático, que foi a redução do número de mortes. Muitas vidas foram poupadas, muitas pessoas não sofreram sequelas nesse período. Isso durou aproximadamente 3 anos. Daí entrou em vigor a segunda fase, a fase do relaxamento. Esse bicho não é tão perigoso não, porque se tinha dificuldade de se aplicar em prática o que estava ali escrito. Entre elas, por exemplo, o sistema de pontuação, a própria aplicação dos crimes de trânsito, aplicação efetiva das penalidades, que muitas delas não sabemos, até hoje não são aplicadas. Daí veio a terceira e última fase, a fase da transformação, a necessidade de transformar. E esse código foi picoteado por 31 normas, algumas boas, outras nem tanto. Se eu falo aqui para o Luiz Noé, que foi deputado federal, eu sei do esforço lá também para transformar a norma, e não é fácil transformar a norma num ambiente de debate. O sistema brasileiro é bicameral, né? Tem que passar pelas 2 casas, vai e volta, e são 500 pessoas só ali para pensar. Pois bem, registre-se aqui que qualquer norma que nasce, ela tem que atender os anseios, as necessidades da sociedade. A gente tem que ir às ruas e ouvir as pessoas e debater. Do contrário, não pega. Eu abro aqui um pequeno parêntese para falar de uma legislação que foi efetiva. A legislação tabagista. Em que se investiu primeiro? Primeiro se investiu na educação, para depois se construir uma legislação forte. E é esse o desafio. Mas esse atual código, que nasceu e está com 20 anos, ele nasceu para durar um tempo mais. Mas saibam os senhores, para quem não acompanhou, que já existe. Esse é o 4º código vigente no país, mas já está em planejamento um quinto código, certo? Demandado aí de vários projetos de lei que foram agrupados, digamos assim, com o intuito de transformar a norma. Ele trouxe, sim, certo? A partir principalmente da terceira fase, que foi a fase da transformação, algumas contribuições importantes para a sociedade brasileira. Uma delas foi a lei seca, como nós sabemos, a inserção do airbag, equipamento importante que aqui já foi citado, certo? A questão já falada, né, do valor das multas, da pontuação, dos crimes de trânsito, e por aí vai. E a penalidade de suspensão e de cassação, que o Dr. Hildo, não sei se está aqui ainda, que é um exemplo para nós aqui. Só ano passado aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos mais de 100 mil condutores cassados ou suspensos aqui no estado. Isso significa, se não errar meus cálculos, aí 1 ou 2% dos condutores gaúchos, né? É muita gente. Se alguém está aí com a carteira cassada, não precisa contar. Fica tranquilo, levanta a mão, não precisa, estar tudo certo aí. Mas prossigamos aí. Mas tem muito espaço para nós avançar. E aqui fica o registro, certo? Respeitado, né? Trânsito é cidadania. Eu ainda disse hoje numa entrevista no Bom Dia Rio Grande que trânsito, certo,
é o exercício da cidadania. Se você é mau condutor, você está sendo mau cidadão. Essa que é a verdade. E esse ano nós temos um indicativo de campanha, certo, que fala que a gente tem que fazer a nossa parte, que é isso que faz a diferença. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós temos sim espaço para crescer. E o espaço para crescer passa seguramente por apresentar propostas, certo, que atendem os anseios da sociedade. Uma das propostas que deve ser levada em consideração é o aperfeiçoamento do processo de formação de condutores, certo? É investir pesado e maciçamente em educação. Sem educação, sem conscientização, a gente usa muito um jargão, nós vamos estar secando gelo. Secando gelo, a gente não vai conseguir resolver os problemas. Uma outra ferramenta, certo, que a gente precisa usar é o aperfeiçoamento da investigação dos acidentes de trânsito, certo? Se nós identificarmos as verdadeiras causas, os fatores contribuintes para os acidentes de trânsito, tá, com certeza nós podemos combater o problema com o foco correto, com o foco direcionado para solução idêntica, apresentando inclusive soluções normativas. Na condição de representante do CONTRAN, ora indicado, podem ter certeza que a gente vai se esforçar. Mas saibam os senhores que o CONTRAN, desde que nasceu o primeiro código, já publicou mais de 1.500 resoluções. Para quem não acompanha muito, só esse código, que tem 20 anos, que foi projetado, e tem metade da vida do anterior, já está para ser substituído, ele já tem 688 resoluções. Isso porque a última reunião do CONTRAN foi adiada, senão nós estaríamos próximos das 700. Então, é muito complicado, é muito complexo, apesar do desafio e do esforço. Estando no CONTRAN, na condição de membro de Câmara Temática, antes de ir para o Conselho, eu ouvi algumas coisas que eu não conseguia aceitar, certo? Diziam para nós, e certamente no bate-papo lá, no café, na roda de chimarrão, e etc., a gente costuma ouvir o seguinte: os nossos carros, os nossos veículos não são tão seguros quanto os produzidos em outros países, principalmente na Europa, Estados Unidos. Eu nunca consegui aceitar isso como verdadeiro, apesar que na prática parecia ser. E esse foi o nosso desafio lá, em preparar legislações, certo? Porque os veículos hoje nascem numa planta mundial, não se justifica efetivamente nós temos veículos não tão seguros, certo? Então esse foi um esforço. E acreditem os senhores, os veículos produzidos no Brasil, sim, eles se aproximam, certo, dos veículos produzidos na Europa, Estados Unidos, em termos de segurança. Há um esforço enorme do CONTRAN nesse sentido. Certo? E é nesse sentido que a gente tem que caminhar. A gente tem que buscar a solução para aquilo que a gente acredita. A gente tem que trazer as demandas para um ambiente adequado de debate. Só para exemplificar, eu vou pegar, já que a missão era falar sobre, acho que o meu tempo já está quase acabando, né? Tá bom? Só para exemplificar como um caso prático aqui, que a gente tem que estar atento. Quem trabalha com legislação de trânsito tem que estar atento, tanto a nível de CONTRAN, como a nível de Assembleia ou de Câmara de Deputados. A gente via com frequência, por exemplo, caminhões basculantes derrubando passarela, não existia isso? Certo? Aconteceu até que uma fatalidade no Rio de Janeiro, lá em que algumas vidas foram perdidas. Coube ao CONTRAN, numa proposta nossa, apresentar uma solução e o assunto foi regulamentado. Existe uma regulamentação, para quem quiser dar uma olhadinha lá, 563, que foi uma proposta que nasceu com o intuito de resolver. Desde aquela data, desde o prazo cumprido, não houve mais nenhum acidente. Já a solução foi encontrada. Mas precisaram vidas ser perdidas para se encontrar uma solução. O desafio nosso sempre é antecipar. E ao CONTRAN, certo? Quando a gente fala em legislação, além de atender os anseios, a gente tem que entender que a legislação está em evolução de forma permanente, certo? Ela tem que preparar o futuro, certo? E não esquecer do presente. E aqui, há 15 anos, nós vamos estar num outro debate aqui, e nós já vamos estar falando de um veículo que está sendo um veículo autônomo, sem condutor. Certo? Essa legislação tem que ser preparada. E é esse o futuro. E é isso que o CONTRAN faz. Certo? Ele prepara o futuro, certo? E não esquece do presente.
São só 10 guerreiros que estão lá tentando fazer. E que às vezes levam martelada, principalmente por causa de um kit de primeiros socorros que não foi do CONTRAN, e por causa do extintor de incêndio que foi do CONTRAN. Tá, ok? Então acontece muito isso. Não estava lá só para registrar, mas aceito as críticas por essas situações que a gente de fato considera que foram erros. E reconhecer o erro é importante para crescer naturalmente. Ok? Eu só para fechar o assunto aqui, vou falar de um exemplo de como a legislação ela tem que evoluir de forma permanente. Eu pego a lei seca, certo? Desde que entrou em vigor o atual código, há 20 anos atrás, 4 regulamentações do CONTRAN trataram do assunto. A primeira resolução do CONTRAN foi a 51, de 1998. No primeiro avanço que teve lá na 51, ela na verdade, foi muito simplória, certo? E ela aceitava, na medição da alcoolemia, erros de até 15%. Absurdos erros de até 15%. Logo em seguida, ela foi substituída, né, certo, por uma outra norma, que se adequou, né, que já se preocupou em que, quando acontece um acidente de trânsito, se investigue todos os atores envolvidos. O pedestre, certo, o carroceiro, o cavaleiro, o condutor, e obrigou que todos os envolvidos nesse acidente com vítima se submetessem ao exame de alcoolemia. E também que os equipamentos para fiscalizar a alcoolemia fossem homologados pelo CONTRAN. Já a terceira norma teve um foco de facilitar a fiscalização, certo? Porque todas as provas eram admitidas, mas uma delas era o exame clínico lá, certo? O exame de laboratório. Como a doutora Keila sabe, né, doutora? Esses exames são previstos no Código Penal e são inseridos no contexto de solicitação pela autoridade da Polícia Judiciária, pelo delegado de polícia. Para concluir. E a quarta norma, para concluir, para não passar tempo, a norma atual, ela já teve a preocupação em recolher a carteira do condutor que está embriagado de imediato, de forma precária, e só devolver quando ele estiver em condições para voltar a dirigir sem estar com a capacidade motor alterada. É nesse sentido. Senhores, naturalmente agradeço a atenção de todos, peço desculpa pelo avanço aí, mas para quem é acostumado a dar aula de 1h30, 10 minutos são pouco mesmo, né? Valeu. Obrigado, não te preocupa. Foram bastante informações em 12 minutos. Parece que foi mais, mas você passou bastante informações, trouxe um histórico para nós, principalmente trabalha essa questão com o trânsito e o comportamento, reflete o nosso dia a dia e a nossa educação. A ansiedade, a tristeza, tudo chega para esse momento do trânsito, além da engenharia. E agora a nossa próxima painelista trabalha em administrar ou dosar os remédios da legislação e como a legislação é o reflexo da cultura de um povo. Muitas vezes o Código de Trânsito parece ser alienígena para a nossa cultura, porque, como muito bem colocaste, para alguns ainda eu posso beber e dirigir que não vai me fazer mal. Usar o cinto de segurança ainda é uma obrigação, não é uma questão de proteção da própria vida, indiferente da classe social e da formação acadêmica. Eu encontro muita gente nas blitz por aí, com carro importado, com alta formação, que coloca o cinto de segurança por trás do banco para não ficar bipando e mostrando que ele está sem cinto de segurança. E assim por si só, como é um reflexo da nossa cultura e da nossa formação, como que a senhora consegue administrar esses remédios jurídicos depois que, quando chega nas suas mãos, os fatos já aconteceram. Eu passo para a sua intervenção, doutora Keila. Bom dia aos palestrantes, ao debatedor, ao público em geral. Obrigado, Alessandro Castro, pelo convite, para poder compartilhar aqui um pouco do meu dia a dia. Aqui nós estamos tratando dos 4 eixos, então, o planejamento, que seria a engenharia de tráfego, a educação, a fiscalização e a legislação. As estatísticas têm mostrado que quanto mais o poder público investe nesses basilares, que seja do planejamento, educação e fiscalização, tem havido uma queda
nos óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. Então, se pegarmos estados especificamente que investem na fiscalização, como na Operação Balada Segura, Lei Seca, esses dados demonstram que houve uma queda nos óbitos. Em 8 anos de Lei Seca no Rio de Janeiro, teve uma diminuição de 28% nos óbitos, e no Rio Grande do Sul, 21%, e especificamente em Porto Alegre, onde a Operação Balada Segura ela é muito mais efetiva que no interior, teve uma queda de 32% em relação ao ano anterior. O crime de trânsito ele ocorre devido a vários fatores. Dificilmente um crime de trânsito ocorre devido a uma circunstância isolada. Então eu tenho um excesso de velocidade aliado a uma vítima desatenta. Como é que funciona isso para penalizar o condutor? Se ele transgredir uma norma, ele for além, ele dirigir com imprudência, ele pode ter também uma conduta negligente ou imperita, ele vai ser penalizado. Então, se eu tenho um motorista de ônibus que está trafegando no corredor, cuja velocidade máxima permitida é 30 km por hora e ele vai a 40, ele não está imprimindo uma alta velocidade no coletivo. Mas se a vítima se atravessa olhando para o lado oposto, ele vai ser condenado. Se ele respeitar a velocidade máxima permitida e a vítima se atravessar na frente dele, então ele nem vai responder, ele possivelmente nem vai ser indiciado, ou se passar por um processo criminal ele vai ser absolvido. A única coisa que afasta a responsabilidade do condutor é a culpa exclusiva da vítima, porque no direito penal a gente não trabalha com compensação de culpa. Então, se ele tiver 1% de imprudência, se ele for um pouco imprudente, ele será condenado. Nós, juízes, trabalhamos com 2 elementos, lei e provas. Esses 2 elementos não são muito fáceis no processo penal. As provas num acidente de trânsito, especificamente, aqui em Porto Alegre, nós temos a captação de imagens através das câmeras da EPTC. Então, como é que elas trabalham? Elas trabalham num sistema rotatório. Elas captam uma imagem aqui, outra ali, e assim elas vão girando. Então, quando as imagens chegam até mim, muitas vezes o acidente ele não foi filmado. Já está ali um aglomerado de pessoas e o acidente já ocorreu. Então, é difícil eu ter um acidente filmado. Com todas as circunstâncias, com o sinal do semáforo, se estava aberto, fechado, às vezes a câmera está posicionada contrariamente ao sinal, então tem essa dificuldade de provas. Muitas vezes a polícia requisita para as câmeras de segurança, nessas câmeras de prédios, e a gente consegue ter uma boa prova. A prova pericial também. A polícia às vezes chega no local e o local está desfeito. Quando há um óbito, é mais fácil de preservar o local, porque ninguém vai ali se ela morre no local. Mas se ela é levada para o pronto-socorro, geralmente o local está desfeito. Ou até quando chove, é difícil de analisar as marcas de frenagem no asfalto, porque não vai ficar a marca. Então é difícil de eu saber qual foi a velocidade imprimida pelo veículo. Já nos ônibus tem o tacógrafo, essa prova é mais fácil. A prova testemunhal também não é muito fácil, porque as testemunhas ou elas não querem parar ali, ou elas não viram, ouviram o barulho e depois olharam, estão no ônibus distraídas e sentem aquele impacto, mas não viram. Dificilmente a gente tem vítimas que viram e que são isentas. Muitas vezes as testemunhas estavam dentro dos veículos envolvidos e são ouvidas como meras informantes porque elas têm algum interesse na causa. Mas ainda assim, produzida a prova e se encaminhando para uma condenação do condutor, eu tenho o aspecto legislativo. A lei ela traz penas muito baixas. No crime de homicídio culposo no trânsito, eu tenho uma pena de 2 a 4 anos. Ou seja, se ele for réu primário de bons antecedentes, a pena vai ficar por volta de 2 anos. E na prática vai ser substituída por 2 restritivas de direito. O que é isso? Eu vou substituir por uma prestação pecuniária, que vai ser um valor de acordo com a renda dele, do réu, e também vai ter uma prestação de serviços à comunidade. Então isso deixa a família muitas vezes indignada, porque não é que a lei não foi aplicada, a justiça não funcionou. A justiça funcionou, a prova foi produzida e a lei foi aplicada, mas a lei não garante uma justiça para aquela família. Uma importante inovação do Código de Trânsito foi trazer a suspensão da carteira do réu
já cautelarmente. Então, através ali do artigo 294, o juiz pode, desde o início, a pedido do delegado, do Ministério Público ou de ofício, se eu entender que aquele caso é grave, posso suspender a carteira. Essa suspensão tem uma vantagem que ela não é como a administrativa, porque a administrativa passa por um processo com inúmeros recursos. Essa suspensão vale desde já, eu suspendo, comunico ao Detran, só está sujeito a um recurso que não tem efeito suspensivo ao Tribunal de Justiça. Então, quando for determinada, ela vale desde já. Também ele traz como pena a suspensão da CNH do condutor. O crime de homicídio, então, eu tenho essa pena corporal, que a gente chama baixa, mas eu tenho a suspensão. A suspensão eu posso aplicar de 2 meses a 5 anos. Então, às vezes, a pena que seria acessória, ela passa a ser mais rigorosa que a outra pena. Porque no crime de homicídio culposo não cabe a prisão, não cabe também prisão preventiva. Às vezes as pessoas falam, a polícia prendeu, ele matou uma pessoa e está respondendo em liberdade. Por que isso? Para eu ter uma pena de prisão, o que seria o regime fechado, eu preciso uma pena aplicada superior a 8 anos. Então essa pena é muito baixa. Para o decreto da prisão preventiva, eu preciso de um crime doloso com a pena máxima superior a 4 anos. Então, não cabe no homicídio culposo que eu tenho uma pena de 2 a 4 anos. A não ser que ele seja tratado como homicídio doloso com dolo eventual, quando, por exemplo, o condutor está embriagado. Então, ele não quer aquele resultado diretamente, o resultado morte, mas ele assume o risco de produzir ao dirigir extremamente embriagado. Daí a pessoa pode ir a júri e tem uma pena de 6 a 20 anos. Aí vai poder também ser decretada a prisão preventiva. Tem uma falha legislativa que é não trazer um tipo penal, um crime específico para aquele condutor que mata sob o efeito de álcool. Se eu tivesse um crime específico com uma pena de mínima de 6 a 7 anos, eu poderia trabalhar com a prisão preventiva e na condenação, na sentença, eu poderia trabalhar com regime semiaberto ou com regime fechado, aí vendo a circunstância do acidente. Mas agora eu não tenho essa possibilidade. Eu sempre, quando eu condenar alguém, ele vai prestar um serviço comunitário, porque eu estou diante de um crime culposo. A lei não trata ele nem com dolo eventual em tipo específico. Também no crime de lesões corporais. O crime de lesões corporais ele é tratado pela lei como uma infração penal de menor potencial ofensivo. O que é isso? Ele é regido pela Lei 9.099 para os estudantes. Então, a lei não diferencia lesões leves, graves de gravíssimas, como faz o Código Penal. O Código Penal, que trata das lesões dolosas, faz essa diferenciação e a pena é de acordo com essa consequência. Mas o Código de Trânsito não faz isso. Então, eu tenho o mesmo procedimento para aquela vítima que sofreu meras escoriações do que para aquela que, às vezes, sofreu amputação de um membro, perda de função. Então, a lei determina que haja uma audiência de conciliação, o processo inicia com uma audiência de conciliação, então é colocada a vítima e o autor do fato frente a frente. Nos crimes, nas lesões, quando a vítima sofre lesões leves, isso foi uma vantagem que a lei trouxe, porque elas conversam, desabafam, uma pede desculpas, a outra xinga, mas muitas vezes sai o acordo, a vítima é indenizada e o processo termina aí. Mas quando a vítima sofre lesões graves, ela não aceita o acordo, porque isso vai acarretar o arquivamento do inquérito. Ele nem chegou a ser processado criminalmente ainda. E daí abre-se a oportunidade do oferecimento da transação penal, já na própria audiência. Então, o que é isso? O Ministério Público oferece um valor para que a pessoa pague, que é como se fosse o pagamento de cestas básicas, vai para um fundo de penas alternativas, né, que vai para a caridade. Então, aquele valor é ofertado de acordo com a renda declarada da pessoa. Então, às vezes, eu tenho ali uma pessoa numa cadeira de rodas e, de acordo com a renda da outra pessoa, do autor do fato, é oferecido 300 ou 400 reais. Então, a pessoa fica realmente, a vítima, com razão, fica indignada. Mas se esse benefício não for ofertado ao réu primário de bons antecedentes, é causa de nulidade processual. Então, esse benefício sempre tem que ser oferecido. Assim nas lesões como nos outros crimes
de menor potencial ofensivo. Quanto ao delito de embriaguez, eu vou explicar rapidamente como funciona. Nós temos aí, o condutor é parado numa fiscalização de rotina, ele pode, ou após um acidente de trânsito, e muito acontece isso, de acontecer um acidente e daí é oferecido o etilômetro. É oferecido o etilômetro, ele pode se recusar ou fazer, tem o direito de recusar. Então, ele recusando ou ele fazendo e dando um índice acima de 0, 0,1 até 0,3, inferior a 0,3, ele vai responder administrativamente. Ele vai ter a carteira suspensa durante 1 ano. Se o índice do etilômetro der superior a 0,3, além da penalidade administrativa, ele vai sofrer, então, as imputações criminais. Ele comete um crime, é preso em flagrante, conduzido a DEPETRAN, lá o delegado fixa uma fiança, ele paga e responde em liberdade. Se ele não tem condições de pagar, ele passa por uma audiência de custódia com os juízes plantonistas, é conduzido ao presídio central, atualmente a cadeia pública, e lá ele fica no seguro, ele fica separado das facções. Ele fica ali 1, 2 dias aguardando a substituição daquela medida. Por quê? Porque no crime de embriaguez eu também não cabe a preventiva pela pena. A pena é de 6 meses de detenção a 3 anos. E para a preventiva eu preciso de uma pena superior a 4 anos. Então eu vou substituir por uma outra medida cautelar diferente da prisão, que é comparecimento em juízo, recolhimento noturno. E no recolhimento noturno eu posso até colocar uma tornozeleira eletrônica para identificar a área que ele fica. Então, na verdade, ele não vai caber a preventiva e nem a prisão depois de ser condenado. E durante o processo ele ainda tem direito à suspensão condicional do processo, que o processo fica suspenso se ele for réu primário de bons antecedentes. Durante 2 anos ele cumpre algumas condições e o processo é extinto. E se condenado, ali como a pena mínima é 6 meses, não vai caber nem a prestação de serviço à comunidade, porque para isso eu preciso de uma pena superior a 6 meses. Então vai caber o pagamento de um valor. Então, assim, eu vejo que na esfera administrativa o legislador aplicou penalidades bem rigorosas, mas na parte de crimes de trânsito não foi... as penas são muito baixas, muito brandas, eu não consigo trabalhar com a preventiva, isso é importante para um juiz criminal, até para dar uma satisfação à sociedade. Então, o que a gente vê, às vezes, o condutor ali embriagado, ele respondendo em liberdade, não é porque o juiz queira soltar, mas a lei não permite. Às vezes ele fica preso alguns dias, mas a gente tem que dar uma forçada, mas ele vai entrar com habeas e vai ser solto. Então, foi essa contribuição que eu... Obrigado, doutor. Enquanto o pessoal vai organizar as próximas... Eu acho que vai ter algumas perguntas, mas vale a reflexão e a sua última fala final, como nós evoluímos na parte administrativa e não evoluímos na parte criminal propriamente dita. O trânsito, o debate do trânsito no Brasil é novo, embora se discuta há bastante tempo. 80, 50, 20 anos para nós é nossa vida, para o país é um segundo tempo, como eu tenho dito. E nós, nessa inversão, nós trabalhamos bastante o direito individual e pouco o direito coletivo, né, que reflete nessas questões que ela colocou. Por outro lado, demonstra também, como você bem abordou, que não há um debate na sociedade ou interesse, porque não força o nosso legislador a trabalhar com a penalidade maior e construir leis nesse sentido, no que se trabalha a questão do crime e da vida. É prova disso que nós nos acostumamos com os índices e com a mortalidade. Se nós pensarmos que em torno de 80 mil mortos nós temos por ano no sistema de trânsito, é praticamente você ter, em termos daqui, um Beira-Rio ou uma arena cheia de gente, os dois lotados, e aquilo não vai ter mais no Brasil no ano inteiro. Quantos sequelados, além dos que morreram? Parece que a cada 1 morto nós temos 17 paraplégico, tetraplégico, com lesões gravíssimas. E nós continuamos matando a cada dia. Aqui em Porto Alegre, nós já superamos o número de mortes no trânsito ligado a motociclista do que aconteceu em todo o ano passado. Só quem ganha com isso são os transplantados, porque o restante de todo o sistema
a família fica triste, perde, e o Estado, que eu digo também. A sociedade não aprende, porque a fiscalização não vai estar 24 horas em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma questão de mudança de comportamento, de como a gente vê a nossa vida. Não sei se o pessoal já tem algumas perguntas que estão colocando. Como todos os nossos painelistas foram rígidos no tempo, enquanto chegam as perguntas, eu posso passar novamente para vocês, se quiserem fazer alguma abordagem de 2 minutos, antes que as perguntas cheguem. Pode ser, porque a gente faz uma fala e diz, olha, esqueci de trabalhar um dado. Gostariam de fazer alguma abordagem enquanto a pergunta chega? Por favor, doutor. Bom, só complementando, né, a doutora Keila bem trouxe, né, a questão da cumprimento da penalidade administrativa, muitas vezes ser superior, né, ser mais gravosa do que a penalidade imposta no âmbito criminal. E, de fato, né, hoje, se a gente comparar quem passa numa fiscalização e se recusa, né, não se envolveu em acidente, apenas se recusa à fiscalização pelo etilômetro, e aquele que cometeu, né, um crime de trânsito, né, ou causou um acidente, deixou uma vítima, ele vai ter a punição administrativa igual e a punição no âmbito criminal pouco vai fazer diferença na vida daquele condutor, né? Então, até na comissão a gente estava conversando há poucos dias sobre essas questões. A lei de trânsito, né, e isso eu particularmente entendo, que ela não é leve, né? Alguns pontos sim, mas na via administrativa ela é extremamente pesada, ela é extremamente rígida, né, no que tange ao descumprimento de algumas infrações. Mas, né, inclusive tivemos em novembro do ano passado um aumento significativo dos valores das multas e muito se questiona, né, mas aumentar o valor das multas para que efetivamente se coíba, né, a prática de determinadas infrações. Na prática, eu particularmente vejo que não, né, que o aumento pura e simplesmente das multas, né, da penalidade pecuniária, ele não traz, por consequência, a redução do número de práticas daquelas infrações, né? O que acaba refletindo, muitas vezes, na diminuição desses índices é, sim, a pena mais pessoal, é aquela que atinge o condutor diretamente. Porque enquanto a gente trabalhar simplesmente o aumento do valor das multas, aquele em melhor condição financeira, né, ele vai ser beneficiado, digamos assim, porque ele vai ter condições de pagar aquela penalidade e seguir dirigindo. Mas, como o nosso colega bem referiu, a questão da suspensão e cassação, que aqui o Detran gaúcho ele é, digamos, exemplo nessa questão para o Brasil inteiro, né, já, de fato, a aplicação dessas penalidades, isso sim, né, quando tu retira aquele direito, né, seja suspendendo, seja cassando o direito de dirigir, aí temos, né, um impacto maior na vida daquele condutor, capaz de que ele pelo menos pense, né, futuramente na hora de praticar um novo ato, né? Isso tudo aliado às questões de educação e fiscalização, né? Como o Noel bem referiu, a fiscalização não vai estar presente 24 horas. Então, se a gente não educar e ele não tiver a certeza da punição, isso vai acabar só aumentando os índices, né? Mas só complementando, porque a OAB sim defende que haja uma efetiva punição, mas é sempre importante que haja o respeito também aos princípios, né, de contraditório, ampla defesa, respeito, né, ao devido processo legal, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito criminal. Obrigado, doutora. Para introduzir aqui a questão das perguntas, os senhores terem uma ideia, que também no mundo do direito administrativo, na penalidade administrativa, também nós temos a cultura de empurrar com a barriga. Nós saímos ali no CETRAN de 18 mil julgamentos para 21, e o ano passado fechamos com 28 mil julgamentos ano. Eu quero colocar com isso que não aumentou a fiscalização significativamente nesse montante, nem a frota, proporcionalmente falando. Ou seja, eu cometo um delito e quero empurrar com a barriga, quero ganhar prazo e não quero ser penalizado por ele também. E conforme o grau de instrução, o grau de conhecimento,
eu vou tentando ganhar prazo e brechas no sistema administrativo, no sistema judiciário. Tem 3 perguntas aqui para nós. Eu começo com a doutora juíza sobre o dolo eventual no acidente de trânsito com morte. É possível aplicar quando ocorre com embriaguez, na alta velocidade ou em racha? Já vou aproveitar e fazer as 2 perguntas para a senhora responder ao mesmo tempo. O crime de dirigir com a CNH suspensa e com a CNH cassada, em caso de crime, como é a aplicação disso na prática? Por favor. Tá. Vou começar então com o dolo eventual. Sim, é possível. O condutor embriagado, como eu expliquei, ele não quer diretamente o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Então, ele pode sim. O que vai depender aí? Vai depender de como for tratado no plantão, depois vai para acusação e como o Ministério Público vai denunciar aquele crime, né? Vai denunciar aquele réu. O que acontece? Como eu não tenho um tipo penal específico de homicídio culposo no trânsito causado pelo condutor embriagado, tinha como agravante antes, foi retirada, foi revogado, depois foi colocado uma outra pena, uma qualificadora com a pena de reclusão de 2 a 4 anos, mas aí não tem importância eu escrever detenção ou reclusão, porque eu não vou trabalhar no regime fechado por causa da quantidade da pena. Então, como não tem esse tipo específico, o que acontece na prática? Ficam se discutindo entre ali nos recursos. Quem seria o competente para julgar? Se o juiz singular, no caso eu, ou o tribunal do júri. Então, nisso se perde tempo, né? E ele vai ser julgado, às vezes, 3, 4 anos depois. Mas cabe sim ele ser tratado como dolo eventual e ele vai a júri popular. O que acontece, também tem uma discussão, quando a vítima não morre, quando a vítima se lesiona. Então, aí tem uma discussão também se é possível a compatibilidade do dolo eventual com a tentativa, porque na tentativa o sujeito quer diretamente o resultado e algo o impede de terminar o resultado, esse resultado acontecer. O Tribunal de Justiça vem se manifestando quanto à incompatibilidade desses 2 elementos, mas o Superior Tribunal de Justiça já disse que é possível, porque o condutor tem uma prévia aceitação do resultado. Então, tem considerado sim que também no crime onde há lesões com o condutor embriagado, em casos extremos, ele também vai a júri popular, como já aconteceu em Porto Alegre. Quanto ao Pode concluir. Ele Quanto aos crimes ali de dirigir com a carteira suspensa e cassada, eles estão previstos de dirigir com a carteira suspensa no 307 e com a carteira cassada no 309. O que acontece? Até pouco tempo havia uma interpretação errônea da lei. O condutor com a carteira suspensa administrativamente estava sendo denunciado por crime de trânsito e recentemente teve uma mudança de posicionamento jurisprudencial. O que acontece? Lá na parte que trata dos crimes de trânsito, no artigo 292 e seguintes, possibilita ao juiz de aplicar a penalidade de suspensão da habilitação. Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, eu como juíza posso suspender a carteira de alguém cautelarmente ou na sentença por condenação. Os tipos penais trazem e se não trouxerem, eu posso fazer isso também. Se ele violar essa decisão judicial, ele está cometendo o crime do 307. Não é mais tida a suspensão administrativa como delito. Por quê? A pessoa dirigir com a carteira suspensa administrativamente não é crime. A pessoa dirigir com a carteira cassada ou sem carteira não é crime. Ela só é crime com a carteira cassada ou sem carteira se ela gerar perigo de dano. O 309 assim dispõe. Então, ele bota uma vírgula e bota gerando perigo de dano. O que é isso? Isso é um tipo subjetivo. Quanto mais subjetivo for um tipo penal, mais difícil é de eu aplicar a lei. Por quê? Porque depende de prova. Ninguém no direito penal pode ser condenado por presunção. Então tem que ter uma prova. O que é aquele perigo? Aquele perigo é um perigo de dano abstrato. Eu não preciso de um dano concreto. O mero acidente de trânsito é um perigo? Não é visto pela jurisprudência. Por quê? Porque o condutor pode não ser o causador. Ele pode ser um condutor habilidoso e ser abalroado por um outro veículo. Então, a gente tem que ver as circunstâncias. Mas hoje em dia, dirigir com a carteira suspensa administrativamente no Rio Grande do Sul não é crime. Tem decisões também no Paraná.
A posição também é defendida pelo Guilherme de Souza Nutti, um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em sua obra ele coloca isso. E também pelo Arnaldo Rizardo, que é um desembargador aposentado aqui do Tribunal de Justiça. Eu vou contar rapidamente como essa mudança aconteceu. Eu também integro a turma recursal criminal, que é substituindo um colega, que é a turma que julga os recursos de todo o Estado dos crimes de menor potencial ofensivo. Quando eu assumi a vara de delitos de trânsito, eu disse, alguma coisa está errada. Como é que a pessoa dirigir com a carteira suspensa é crime e cassada não? E fiz um amplo estudo da legislação, da doutrina, da jurisprudência, e verifiquei realmente que o tipo penal do 307, que assim dispõe violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste código, ela se refere ao artigo 292, que é aquela penalidade judicial, porque a expressão suspensão ou proibição só é tratada na parte que trata dos crimes de trânsito. Na parte do direito, na parte administrativa do código, ele trata como suspensão do direito de dirigir, não trata da suspensão ou proibição. A proibição de dirigir só pode ser imposta por um juiz. No âmbito administrativo não há essa proibição. E eu também não tenho o verbo nuclear dirigir, eu tenho o verbo violar. Ele viola uma decisão judicial. E aí também eu tenho uma pena, só para concluir aqui, eu tenho uma pena cumulativa. Ela é uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, mais nova suspensão. No 309, que é o dirigir com a carteira cassada ou sem carteira, gerando perigo de dano, eu tenho uma pena alternativa. Eu tenho uma pena de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, como é que a pena para dirigir suspensa administrativamente seria mais alta? Então, eu integrando a turma recursal criminal, eu coloquei para os colegas, que é um colegiado de 3 juízes, eu disse, a lei está sendo aplicada de forma errônea. Os condutores que estão dirigindo com 20 pontos na carteira, eles não estão cometendo um crime, eles estão cometendo uma infração administrativa, que é punível administrativamente com a sua cassação da carteira. E se ele dirigir com a carteira cassada, ele não está cometendo um crime, ele tem que gerar um perigo de dano. Para ter uma conduta delituosa, eu preciso de um além. Eu não posso imputar uma conduta administrativa como um crime e sair condenando as pessoas. Não é esse o objetivo. Então, eu tenho que ter uma conduta que vá além, que coloque em risco a incolumidade pública. Então, coloquei essa posição, foi acolhida pelos colegas, então a unanimidade teve uma mudança de entendimento. Daí, na jurisprudência ali da turma recursal criminal, se puxarem ali, vão ver o voto do 307. Daí, então, o meu colega que estava licenciado para fazer um mestrado retornou, o colega que eu estava substituindo, e ele acolheu o meu voto na íntegra. Então, essa é uma posição pacificada e unânime aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado. Eu sigo no debate porque chegou muitas perguntas, então a turma está bem interessada, com exceção de alguns que o sono e o cansaço bate, que a gente percebe, mas o restante, pela fisionomia, estão bem atentos e as perguntas chegaram bastante. Então, eu vou adentrar um pouquinho, Alessandro, no tempo. Eu acho que nós somos o último painel da manhã e vocês reduzem o almoço. Tem uma pergunta que eu já vou fazer direto, porque a doutora já meio fez a abordagem. É porque temos um número grande de pessoas com carteiras cassadas e que podemos fazer para que seja feita a conscientização de não dirigir. Me permite, a senhora já respondeu, eu vou muito pela questão cultural. Aquela pessoa que não cumpre regra e lei mesmo. Se você tem uma parte do sistema de trânsito hoje que a gente não consegue saber se é de 15% a 20%, o carro está com problema, o cara não tem CNH, ele não respeita as regras e ele dirige de qualquer forma, indiferente do que tem por aí. E esse mesmo cidadão que dirige com a carteira cassada ou suspensa é aquele que acha que pode tudo, e tu tem um número culturalmente que aceita as regras e tem sua carteira suspensa, ele vai cumprir a penalidade, se tem cassada ele vai cumprir também, e o restante não cumpre. Eu vou passar outras perguntas que chegaram para os nossos panelistas. O Adilson aqui, tem várias para eles, e eu retorno para a senhora também, para a senhora respirar um pouco para as próximas. Então, vamos para o Adilson. Educação e formação. Muito foi falado educação para o trânsito. Adilson, em que mudanças na formação poderiam ser melhores? É possível no processo de formação uma educação maior para o trânsito durante o processo de formação? E a outra também para ti,
ultimamente temos visto uma expansão de ciclistas circulando em Porto Alegre, no nosso sistema, dividindo a via com os carros. Nesse contexto, muito se fala dos direitos dos ciclistas, mas poucos nos seus deveres. De forma geral, você poderia apontar os principais deveres previstos no ciclista de legislação? Acho que em vez de você pegar uma descrição pormenores de artigos e código, fazer uma abordagem nas duas na questão da própria educação. Fique à vontade. A primeira questão, só lembrando, é sobre... Durante o processo de formação, nós temos um maior de educação. Haja visto que o nosso sistema de educação, durante a formação das pessoas... Excelente pergunta. Vai no contexto que nós falamos anteriormente. Recentemente, quando o Código nasceu, ele previa, na verdade, que a educação fosse inserida em todas as etapas da formação do cidadão lá. Da pré-escola, certo, lá ao ensino superior. Não se limitaria a curso de formação, curso de atualização ou de especialização de condutores. Certo? Infelizmente, houve uma falha nesse processo. Recentemente, agora no ano de 2017, o CONTRAN aprovou, de forma pioneira, um material, certo, para que se faça a formação. Certo? Esse material foi encaminhado ao MEC, ele teve um apoio de um instituto que é incansável na busca de solução, que é o Observatório Nacional, né? Certo? Foi um material construído por esses especialistas, e esse material, que ora já foi aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito, ele vai para avaliação do MEC, até para observar o que diz a norma, né? Tem que ser aprovado pelo MEC, certo? E ele vai ser inserido no meio escolar. Efetivamente, quando a gente fala educação para o trânsito, ela tem que começar lá com a criança. Certo? Do contrário, nós vamos manter eternamente uma inversão de valores. Muito falou o presidente Luiz Noé, muito bem falou, referiu que há uma inversão de valores. Usualmente a gente ouve das pessoas, usa o cinto, senão você vai ser multado. Nós sabemos que está errado. Usa o cinto, porque ele te protege, ele protege você, ele salva a tua vida, ele evita que você sofra lesão grave, que você fique com sequela permanente. É por isso que eu uso o cinto. Essa sementinha tem que ser plantada lá na criancinha, lá na escola, certo? E essa formação tem que ser discutida no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, o tempo todo tem que ser lembrada. E assim são tantos exemplos, né? Com o celular, né? O celular que foi falado aqui pelo Dr. Hildo virou uma praga, né? Uma ferramenta tão útil, indispensável em nossa vida, né? Mas que tem sido a causa da morte de muitos brasileiros e brasileiras, de muitos gaúchos e gaúchas, tá, ok? E ele efetivamente ele nos ajuda e ele pode ser usado no trânsito quando ele for para contribuir para o cotidiano, para usar na orientação, certo? Mas se usado como ferramenta errada, ele é uma grande arma inimiga, tá, ok? Isso só vai se resolver com investimento maciço e alto na educação. A educação, começando pela base, certo? Ela forma a conscientização verdadeira, com os valores verdadeiros, não valores invertidos como esse que eu citei. E a nossa aposta a nível de CONTRAN é essa, fazer mais. Afora isso, está em fase de conclusão as novas regras para o aperfeiçoamento do curso de formação de condutores. Se não fugir do que está proposto, a proposta de regulamentação que substituirá a regulamentação atual, a resolução 68, que já foi alterada por 25 outras resoluções, se não estou enganado, ela vai ser submetida à consulta pública, certo? E todos, e já de antemão, vocês estão convidados a enviar suas sugestões e participar desse debate que é fundamental, certo? Para que nós possamos avançar na construção realmente de uma formação e de uma educação verdadeira que leve a resultados práticos, certo? E por esse caminho aí. Obrigado. Nós temos aqui, são 9 perguntas, eu vou tentar sintetizar em 2 e em 3, e o Adilson ainda pediu para encerrar até o meio-dia. Então, compreendam também a minha posição, tá? Não matem quem está entregando a mensagem, o mensageiro. Eu vou ainda continuar a questão do Adilson para ele concluir, depois eu passo para a doutora Aquila e também
posteriormente, para a Andréa da OAB ainda tem mais perguntas. Isso aqui é bem simples, eu acredito que o Adilson em 30 segundos aborde ela. É um desafio já, né? 30 segundos. A prerrogativa do patrulhamento, atendimento às ocorrências de trânsito e rodovias federais é da PRF. E no interior das vias que ficam dentro de estabelecimentos federais, como a URGS, que contam com um corpo de segurança orgânico federal que tem prerrogativas que é do estabelecimento federal. Qual é a tua orientação? Existe a diferença entre via pública e espaço público. O território do CTB é via pública, né? Não é o espaço público. O âmbito de campus aí é um espaço público. O CTB só alcança no que tange a regulamentação de estacionamento, né? O espaço, acessibilidade, a questão do estacionamento do deficiente físico, do idoso, o CTB alcança. Fora isso, o CTB não alcança. Muito bem, nem chegou aos 30 segundos, viu? Deu 20, viu? Por favor, André. Qual é a posição da OAB enquanto órgão essencial da manutenção da justiça e quanto à legislação penal branda vigente hoje no país na questão penal, no trânsito? Bom, a OAB, né, ela cada vez mais tem buscado pelo aperfeiçoamento das leis, né, em todas as matérias, né, especialmente aqui pela Comissão de Trânsito, também em relação à matéria de trânsito. Como eu referi anteriormente, né, não há um entendimento de que as leis de trânsito sejam brandas. Há, sim, uma grande dificuldade em fazê-las cumprir, né? Em que elas sejam, de fato, cumpridas. Especificamente no âmbito penal, onde a gente até fez o comparativo ali entre o administrativo e o penal, que às vezes acaba sendo mais brando que o administrativo, já se discutiu, né, uma possibilidade, e até a doutora Keila aqui já referiu, da imposição, né, de uma penalidade agravada, né, seja o caso de homicídio, em virtude de uma situação de uma conduta de embriaguez ou outras situações, que seria mais plausível do que hoje a gente tem, né, eu ouso discordar até da doutora Keila em relação ao dolo eventual na questão de trânsito, porque se for estudar teoricamente, a gente sabe que na realidade, né, na teoria, na prática a teoria é outra, né, mas se for estudar teoricamente os norteadores do direito penal, o dolo eventual, ele não seria aplicado naquelas situações onde a pessoa se assume o risco, né? Mas que há sim uma necessidade de tu prever o resultado. E o que se vê, pelo menos em estudos psicológicos, psiquiátricos, né, que aquela pessoa que, ainda que dirige embriagada, ela nega o resultado. É aquela pessoa assim, não, mas comigo não vai dar nada. Né? A gente sabe que o resultado dessa postura, ele é muito danoso. Então, que se chegue a um meio termo, porque se hoje temos uma penalidade branda no âmbito criminal e uma penalidade extremamente gravosa, se isso for tratado como dolo eventual, isso há uma grande insegurança jurídica, isso há também disparidade, alguns condutores condenados pelo Código de Trânsito com uma pena branda, outros condutores com a mesma conduta condenados pelo Tribunal de Júri com uma pena excessivamente maior. Então há que se ter uma equidade. Obrigado. Para fechar essa rodada, a doutora Keila, duas questões bem simples, também acredito que mais de um minuto será aborde. Somente declaração do policial acompanhada dos termos de alteração da capacidade psicomotora é suficiente para a condenação pelo crime de dirigir sob efeito de álcool? Qual tem sido o entendimento dos tribunais do Rio Grande do Sul? E no mesmo sentido, de outra maneira abordada, como é tratado o envolvimento de forma reincidente em acidente fatal, sendo ele causado de forma dolosa? Primeiramente ali que a doutora André referiu sobre essa questão do dolo eventual, uma questão bem controvertida, tanto é que o Tribunal de Justiça se manifesta num sentido, o STJ no outro, então por isso alguns casos, dependendo de decisão judicial, vão a júri, outros não vão. Né? Sobre a constatação da embriaguez, o auto de constatação ali firmado somente pelo policial, por testemunhas, somente isso não eu não posso condenar com base só nisso. O Tribunal de Justiça vem entendendo que só o etilômetro acima de 0,3 ele condena. Mas eu tendo uma prova produzida na esfera policial, o que acontece? Ela é chamada pelo direito penal de esfera inquisitorial, porque ali não tem um contraditório e ampla defesa. Ela deve ser reproduzida no processo criminal. Então, por isso que
os senhores costumam ser chamados lá para prestar depoimento nas minhas audiências, e os policiais militares, que é para comprovar aquela situação de alteração da capacidade psicomotora. Então, provado em juízo mediante depoimento do policial, não há o menor problema. Aí é suficiente para condenação. Mas o auto produzido na esfera policial, ele deve ser corroborado na esfera judicial, porque ali nós temos o contraditório, ampla defesa, um juiz presidindo, a pessoa com um advogado. E também outras provas valem, como vídeos. É importante que se escreva exatamente as condições que o condutor estava, os sinais, para que até os senhores possam lembrar depois. Andar cambaleante, fala desconexa, colocar os sinais de embriaguez que estavam presentes. E aí, mediante, às vezes tem um acidente, a vítima é chamada, ela também presta depoimento. Se ela prestar depoimento que o condutor estava embriagado também, esse vai valer. E a outra forma era a reincidência, né, do envolvido, de forma reincidente, acidente fatal. Pessoa que já causou um acidente fatal da maneira dolosa. Sim, qual é a questão? A pergunta é como é tratada a pessoa que já é reincidente. A pena dela vai ficar maior, né? Porque a pessoa reincidente, ela vai ter ali na dosimetria penal, eu vou fixar uma pena superior devido à reincidência. E se a reincidência é específica, ela vai aumentar consideravelmente. Mas aqui no Brasil a gente tem uma cultura de nunca chegar ao máximo da pena. É muito difícil. Então ali eu vou aumentar, vou chegar a uns 3 anos no homicídio culposo no trânsito. Mas ela é tratada assim diferentemente do que um réu primário de bons antecedentes. Mas não é muito comum. Eu tive um caso de um reincidente, mas via de regra os réus são primários e cometem ali um delito, né, de homicídio. Bom, bastante perguntas. Perceberam que a legislação, a penalidade deve ser a última de todas as formas. Nós vivemos um trânsito que muda a cada instante. Quando nós estamos chegando a ter um grau de consciência que a alcoolemia faz mal, por exemplo, para a sociedade, que ainda os índices mostram que as pessoas não estão ainda totalmente, pelo grau que a gente tem de recurso, mostra muito bem isto. Nós temos fatores novos como as tecnologias. As nossas gerações ainda são da época que já nasceram com o celular na mão, os mais antigos não. E as redes sociais é um fator de há 5, 6 anos que está entrando na sociedade e ainda vai refletir muito esse trânsito. Tenho certeza que quando nós, em especial no Rio Grande do Sul, tivermos superado a questão da alcoolemia das redes sociais, nós temos outro fator que é a nossa demografia. Nós estamos nos próximos 6 anos tendo uma população acima dos 60 anos que ela quadriplica no sistema de trânsito. Falando trânsito, num sistema, não somente é quem dirige e também o pedestre. Essas pessoas, somos nós, terão totalmente os seus sentidos, na grande maioria das vezes, alterados. O próprio reflexo da idade ou a grande quantidade de remédios que tomam desde a pressão até para a depressão, e estes cidadãos estarão presentes. Como nós que estamos no sistema vamos prever e tratar essas mudanças? Por isso, o trânsito é um sistema que merece ser discutido todo o momento, ser trabalhado com a educação e está se aperfeiçoando na sociedade. Muito obrigado pelos nossos panelistas, parabéns pela PRF e pela URGS, que debate esse tema atual, presente e futuro na nossa sociedade. Alessandro, passo para ti, não sei onde é que ele está por aí. Enquanto o Alessandro chega, acho que o presidente ficou pendente a questão do ciclista, só para nós ser justo. Perfeito, desculpa, por favor. Só para nós ser justo. Não, ainda temos minutos, ainda temos aqui 2 minutos. Na verdade, é assim, sem entrar no mérito, né, a questão de circulação está prevista lá no artigo 58 do CTB, a infração lá no 255, 254 lá. O que tem de falha nesse processo é que infrações para pedestres, para ciclistas, não são aplicadas na prática. Por falta de interesse, por ausência de estrutura, certo? Por ausência de mecanismos de controle adequado. Mas é certo e é sabido que, independente disso, eles têm direitos e deveres, né? Ficam só com os direitos, ficam sem os deveres por ausência de estrutura legal para cobrar. O que é certo é que a gente tem que proteger esses entes vulneráveis, tanto o pedestre, quanto o ciclista, quanto o carroceiro, quanto o condutor de veículo de propulsão humana, e etc, etc, etc. Então, vamos ficar sempre com a ideia de que eles
é a vida que está ali, é a saúde que está em risco e que nós devemos proteger. Então, vamos andar por essa linha. Obrigado a todos, um bom painel à tarde.